A paz do Senhor. Nosso assunto é Israel e nós vamos ler em Gênesis, capítulo 32, verso 28. Gênesis 32, 28. A palavra fala assim: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel é o nome de uma terra, de um homem e de um povo. Israel é Jacó, filho de Isaque, Isaque filho de Abraão. Eles moravam em Ur dos Caldeus, que está aqui, e aqui está o Golfo Pérsico, o rio Tigre e o rio Eufrates, o Egito, países árabes, o mar Mediterrâneo. Ur dos Caldeus estaria hoje no Iraque, e o sistema de vida era tribal. As famílias viviam juntas. Quando morria o patriarca, o filho mais velho substituía em todas as gerações. Abraão era o filho mais velho, o primogênito de seu pai, chamado Terá. Por orientação do Senhor, saíram daqui de Ur e foram habitar numa localidade chamada Harã, que estaria na Síria. Ali o Senhor falou com Abraão, e ele deixou o governo de sua casa que ele teria após o passamento de seu pai, os bens, evidentemente que ele tinha bens pessoais, e veio para a terra de Canaã, que o Senhor disse que daria a ele e a sua descendência, que passou a chamar-se a terra de Israel. Então aqui está a localização da terra de Israel, tendo como confrontações ao norte o Líbano e a Síria, ao sul o Egito, a leste os países árabes, ou a oriente, e a ocidente, ou a oeste, o mar Mediterrâneo. Localização da terra. Agora o homem Israel. Abraão, aos 100 anos, sua mulher Sara, aos 90, tiveram um filho. Sara era estéril, não podia ter filhos, e ainda que pudesse, tinha passado do tempo que ela pudesse gerar. Então Deus fez o milagre, porque não quis tirar das outras tribos da terra, das outras famílias, das outras nações. Então ele fez o milagre, ele criou este povo. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Então Esaú era o primogênito, teria o governo da casa, e Deus honraria também com as bênçãos celestiais que Abraão transmitiu para Isaque, impondo as mãos sobre ele, e Isaque faria a mesma coisa sobre Esaú. Esaú significa, essa palavra, peludo, que ele tinha muitos pelos pelo corpo, e Jacó, suplantador, aquele que passa por cima dos obstáculos. Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, como que dizendo: eu vou perseguir a bênção da primogenitura que você tem. Cresceram os dois. Esaú foi homem do campo e da caça, saindo para grandes distâncias, fora da sua casa, entrando mata adentro. E Jacó foi homem do lar, que vivia na redondeza da sua casa. Um dia chegou Esaú do campo sem encontrar nada, faminto, desfalecendo, encontrou Jacó com um prato de lentilhas nas mãos, prato vermelho, pediu, e Jacó disse: eu troco pelo teu direito de primogenitura. E Esaú raciocinou: se eu morro agora, de que me vale direito de primogenitura? Tomou o prato, comeu, bebeu, prosseguiu pelo seu caminho, e o Senhor se desagradou da postura de Esaú, porque o seu coração estava na terra e não na eternidade. Considerou que ele era um homem profano, não estava confiado no Senhor, e o Senhor aceitou a troca. Vermelho em hebraico é Edom. A partir deste dia, Esaú passou a chamar-se também de Edom. Passou mais tempo, chegou a ocasião em que Isaque não enxergava mais, e entendeu que poderia morrer a qualquer momento. Chamou Esaú e disse: meu filho, vai ao campo, traz uma caça do jeito que eu gosto, porque Isaque também amava a caça como Esaú.
prepara um guisado para mim, que eu quero comer para te abençoar depois. Quando Esaú saiu, Rebeca, a mãe dos dois, que ouviu a conversa, quando os dois ainda estavam no seu ventre, ela sentiu um tumulto, perguntou ao Senhor, e o Senhor disse: existem duas nações no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Então ela teve confiança para fazer o que ela fez em seguida. Matou 2 cabritos que tinham no quintal, preparou o guisado do jeito que Isaac gostava, tomou a capa de gala de Esaú, lançou sobre Jacó, e as partes que ficaram de fora, a mão e o pescoço, as mãos e o pescoço, colocou da pele do cabrito, e entrou perante Isaac. Isaac mandou que ele aproximasse, cheirou os seus vestidos, apalpou as suas mãos e disse: as mãos são de Esaú e a voz é de Jacó. Mas abençoou a Jacó com todas as bênçãos que tinha que abençoar. Jacó sai, Esaú entra, toma ciência do que aconteceu, cai num pranto, não achou lugar de arrependimento, não tinha mais bênção para ele, e se consolou assim: meu pai morrendo, eu mato Jacó. Jacó teve que sair de casa, seus pais recomendaram que ele fosse para Harã, onde estava a sua parentela, e que casasse dentre a parentela, porque Esaú tinha casado com mulheres da terra de Canaã, o que foi uma amargura para o coração de seus pais. Lá desenvolve uma história muito interessante, que não podemos detalhar, os irmãos poderão ler depois. Por circunstância, casou-se com 2 irmãs, o que era permitido à época, e pagou um preço de trabalho de 20 anos por elas. No fim desses anos, o Senhor manda que Jacó regresse à terra de Israel. E ele vem com 11 filhos, uma filha, o 12º filho nasceria na terra de Israel, Benjamim. Quando ele vai entrando nos termos de Israel, os anjos de Deus foram encontrar com ele, num lugar que passou a chamar-se Manaim, que significa acampamento dos anjos. Mais adiante ele chega no rio Jaboque, atravessa a família, os animais, o gado, os bens, tudo, e voltou de volta sozinho, porque agora ele ia ter uma luta com o Senhor. Ele temia encontrar-se com Esaú e queria também fazer um acerto em relação a tudo que se passou na sua vida, e lutou com um anjo na forma de homem a noite inteira. Quando deu sinais de que o dia ia amanhecer, o anjo disse: eu tenho que ir embora, porque há anjos que operam especificamente na madrugada. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. E Jacó disse: só vai embora depois que me abençoar. E ele perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Mas Jacó é uma palavra hebraica. Ele teria dito suplantador, que poderia se entender como trapaceador, enganador e outras palavras. Mas o Senhor disse a ele: daqui por diante te chamarás Israel, que significa aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quando Jacó sai dali, o dia nasce. O Senhor é o sol da justiça, que tem um dia novo para nós na nossa vida, o dia que nós clamamos e ansiamos. E saiu mancando, porque na luta o anjo feriu a coxa dele, encolheu um nervo na coxa dele. Agora quem olhava para Jacó, no caminhar dele, todos viam que tinha uma marca de Deus na vida dele, que era a marca do Senhor. Encontrou-se com Esaú, se abraçaram, se falaram, cada um tomou seu rumo, e Israel, que é Jacó, habitou na terra de Israel com seus filhos. Desenvolve outra história de José, dado como morto pelos irmãos, vendido para o Egito, interpreta lá 2 sonhos de Faraó. Faraó vê que tem sabedoria de Deus nele, o constitui governador de todo o Egito, a segunda voz no Egito. Houve um período de fome e ele tinha trigo, tinha pão para dar, porque José é um tipo de Jesus. Enquanto o mundo padece por fome do pão da vida, Jesus tem o pão da vida para dar. Enquanto o povo passava fome, José tinha o pão para dar. Buscou seu pai e sua família na terra de Israel, trouxe para o Egito para alimentá-los, permaneceram lá 430 anos. No fim desses anos,
Israel estava escravizado na mão de Faraó. Deus levanta Moisés, tira o povo de lá, passa pelo deserto, dá a eles o tabernáculo. Deus que falava com Moisés do Monte Sinai, passou a falar de dentro do tabernáculo, falando no meio do povo, um Deus presente. E o Senhor disse a Moisés e a todo o povo: se este povo andar nas minhas leis e nas minhas palavras, este povo será um povo peculiar meu, e eu serei o seu Deus. Este acordo chamou-se o Velho Testamento. E habitaram na terra de Israel, com a vida espiritual que ninguém tinha, e serviram a Deus de coração inteiro, todos os dias, de Moisés e de Josué. Após a morte de Josué, houve uma decadência espiritual. Isso é próprio da vida do servo, os altos e baixos. E Deus sempre ajudou, com profecias, com palavras, com homens de Deus que Deus enviou para levá-los à sua presença, mas a vida de Israel foi marcada por desacertos. Houve períodos horríveis e houve períodos maravilhosos. A época do profeta Samuel foi um período maravilhoso em que Deus falava, a visão era manifesta. O período do rei Davi, extraordinário, porque Davi era um homem sensível a Deus. Ele de longe entendia a vontade do Senhor e fazia. E na época do rei Davi, aconteceu uma coisa muito importante. Davi conhecia os antecedentes. Ele sabia que no passado, Abraão teve uma vitória extraordinária na terra de Israel e se fez presente ali naquele local um homem chamado Melquisedeque, que era rei de Jerusalém e sacerdote de Deus. Quando ele decidia, ele não decidia segundo o mundo, ele decidia segundo Deus. Era um sacerdote e rei. E agora Jerusalém estava na mão dos povos de Canaã, na mão dos jebuseus. Davi entendeu que Deus tinha alguma coisa com aquela cidade, que a cidade era profética, porque ali habitou aquele grande rei, sacerdote. Ele investe contra a cidade, tira os jebuseus lá de dentro. Os jebuseus disseram que ele não entraria, mas ele entrou, porque há bênçãos que precisam ser conquistadas, que estão na mão do inimigo, que precisa ser tirado. O inimigo diz que você não tem capacidade, mas em nome do Senhor, a obra de Davi entra e tira, e toma a bênção que está lá. E a cidade passou a chamar-se a cidade de Davi. Davi, sensível, constrói a sua casa lá. Busca a Arca da Aliança, coloca lá. E depois entendeu que tinha que construir o templo lá. E Salomão constrói o templo. A cidade de Jerusalém passou a ser o centro espiritual do povo de Israel. Passou a representar a vida espiritual deles, porque era ali que os sacerdotes ministravam no templo. As festas solenes, as tribos subiam para sacrificar em Jerusalém, único lugar de sacrifício. Ali havia o perdão dos pecados, a ministração solene. A Arca da Aliança foi colocada dentro do templo. Então, Jerusalém passou a significar muito, passou a significar a vida espiritual de Israel. Israel chegou a um momento que se desviou completamente da presença do Senhor. O Senhor mandou um destruidor, mandou destruir Jerusalém, porque Jerusalém significa a vida espiritual deles. Se eles estão fora da presença do Senhor, destrói Jerusalém e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Lá no cativeiro para onde foram, para a Babilônia, após um período de 70 anos, os servos de Deus que estavam lá, desacertados, acertaram a sua vida, se converteram ao Senhor de todo o coração, passaram a ter vida espiritual. O Senhor mandou reconstruir o templo, porque o templo era a sua vida espiritual. Israel passa a servir o Senhor novamente, passa a declinar na fé outra vez, e Jesus vem, que era o Salvador deles, o chamado Messias, o Filho de Deus, e encontra um Israel político, tradicional, honrava a Deus com os lábios, mas não com o coração. E também
não aceitaram a Jesus como seu Salvador, porque eles tinham na mente um perfil deste Salvador. Eles se pautavam em Salomão, no rei Davi, aqueles reis extraordinários. Eles esperavam um rei formoso, forte, poderoso, com vestes reais, com exército para tomar o governo da mão de quem estivesse governando, para estabelecer o reino de Deus na terra. E Jesus veio de uma forma assim muito insignificante. E eles disseram então: não é o nosso rei não vem assim. Rejeita a Jesus. E quando eles rejeitam a Jesus, o Senhor rejeita a eles. E quando Deus rejeita eles, admite a sua presença os gentios, que são as outras gentes que não são Israel, e fez com os gentios a sua igreja. Aí vem aquela pergunta: mas Israel era descendente de Abraão, tinha as promessas feitas aos pais, tinha a palavra, conhecia o culto, desde criança aprendeu a andar na presença do Senhor, e nós não sabíamos nada disso, nem conhecíamos a Deus. Por que Deus nos aceitou? Porque Deus é Deus de todos, e Deus teve misericórdia de nós. E por causa disto, vai ter um dia que Deus vai ter misericórdia de Israel, por causa da misericórdia que demonstrou a nós. Nosso Deus é justo. E assim Deus encerrou a judeus e gentios debaixo da desobediência, para usar com todos de misericórdia. A árvore que tipifica Israel é a figueira. Na árvore, as flores tipificam os dons espirituais. A figueira não dá flor. E Israel também não tem dom. Israel tinha um profeta por geração e não tinha dons. Então a figueira tipifica bem o povo de Israel. E a árvore que tipifica a igreja é a videira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Jesus passou com seus discípulos perto de uma figueira. Toda a congregação: quem é a figueira? Por favor. Quem é a figueira? Israel não encontrou nela frutos e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Uma profecia de que Israel seria rejeitado. A figueira secou, Israel saiu da presença do Senhor. Foi rejeitado por Deus. Jesus entra em Jerusalém, a cidade que representava a vida espiritual de Israel, a cidade profética, a cidade onde morreram os profetas, a cidade onde ele iria morrer e onde ele vai pisar quando voltar para Israel. Chorou sobre a cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. A vossa casa vai ficar deserta. Outra profecia. Antes de Jesus partir para o Pai, ele esteve com os discípulos no Monte das Oliveiras. E os discípulos perguntaram naturalmente, fizeram uma pergunta muito natural de um assunto que certamente o Senhor Jesus falou muito com eles. E perguntou: Senhor, quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus passou a proferir o chamado sermão profético. Falou do tempo, dos sinais que antecederiam a sua vinda, das guerras, dos rumores de guerra, dos terremotos, das pestes e diversos outros sinais. E neste contexto dos sinais da sua volta, da sua vinda, ele proferiu a chamada parábola da figueira. Ouvi a parábola da figueira: quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes destas coisas acontecerem, sabeis que está próximo às portas. O que o Senhor quis dizer com esta parábola? Figueira é Israel. Ele quis dizer que por ocasião dos sinais da sua vinda, da sua volta para nós,
É neste tempo que a figueira vai brotar. É neste tempo que a figueira vai brotar. O que significa a figueira brotar? Israel se recompor como povo e como nação. Nós vamos ver que Israel desapareceu da face da terra. E agora o Senhor falou que nesta ocasião dos sinais da sua volta, é nesse tempo que Israel vai voltar a se recompor como povo e nação. Esses sinais significam Israel se tornar nação e voltar a habitar a sua terra. Sinais da volta de Jesus envolvendo Israel. Segundo, Israel tomar posse da cidade velha de Jerusalém, que é a cidade da época de Jesus. Depois construir a nova ao redor, muito maior que a primeira. E por final, Israel tomar posse da área do templo, construí-lo e voltar a sacrificar. Isso é figueira brotar. Agora, nós entendemos esse sinal de uma forma inversa. Para nós, um grande sinal da volta de Jesus é a figueira brotar. Ou melhor, é Israel voltar para a terra. Um grande sinal. E esses sinais aqui, os desdobramentos sucederem. É um grande sinal para nós. E é por isso que nós estudamos Israel. Israel é para nós o relógio do tempo profético. Não temos compromisso nenhum com Israel hoje. Aliás, as brigas de árabes com israelitas é briga de família. Israel, filho de Isaac, filho de Abraão. Os árabes, filho de Ismael, filho de Abraão também. É briga de família, eles vão se entender, não temos nada com isso, nem compromisso nenhum com aquilo que está acontecendo lá. Nós estudamos Israel interessado nos sinais da volta do Senhor Jesus. É o nosso relógio do tempo profético. O plano de Deus através dos séculos. Aqui está uma figueira, representando Israel. Aqui está uma videira, representando a igreja. E cada bola dessa significa 1000 anos. Os irmãos, por favor, parte por parte, acompanhem comigo. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, podem falar, 2000. De Jesus até hoje ou até o arrebatamento, 2000, em números arredondados, porque do dia e hora ninguém sabe. E calendário também é impreciso. De Adão a Abraão, as raízes de Israel. De Abraão a Jesus, a figueira cheia de folhas e de frutos. Israel com vida espiritual. Jesus vem, a figueira seca. Israel sai do plano profético de Deus. Israel não representa mais o povo de Deus. Agora quem representa o povo de Deus é a igreja. A igreja entrou no plano profético. Israel está rejeitado. Israel que está lá está rejeitado. A igreja que representa o povo de Deus hoje. Antes do arrebatamento, a figueira brota. Em seguida vem o arrebatamento, que é um só para a igreja. Não tem segunda época, nem outro arrebatamento, é um só. E depois do arrebatamento são contados 7 anos, tirados do livro do profeta Daniel, que os irmãos vão estudar à frente. Podemos adiantar alguma coisa. Daniel teve uma visão extraordinária, em que ele viu, o Senhor mostrou a ele o tempo do povo dele. E depois de todas as coisas sucederem, haveria esses 7 anos depois do arrebatamento da igreja, onde Israel teria uma oportunidade. Havendo arrebatamento, no céu, nesses 7 anos, a união da igreja com Jesus. A grande ceia, as bodas do Cordeiro, na eternidade. Na terra, Israel vive 7 anos. Oportunidade só para Israel. Nós vamos voltar a este quadro mais à frente. Vamos ver o que aconteceu rapidamente, fisicamente com Israel. No ano 70 depois de Cristo, após um cerco de 2 anos à cidade de Jerusalém, um general romano chamado Tito destruiu a cidade, matou a todos os israelitas que haviam. Israel foi tirado da face da terra, foi varrido da face da terra, mas algumas famílias fugiram. Uma família para a Rússia, uma família para a Inglaterra, uma família para a Espanha. Essas famílias foram espalhadas para os 4 cantos da terra. Esta passagem passou a história
com o nome de a diáspora ou a dispersão de Israel. Nessas cidades para onde... Então Israel, como povo, desapareceu. A sua terra passou nesses quase 2000 anos, sucessivamente à mão de outros povos. Israel desapareceu da face da terra. Essas famílias de israelitas ou de judeus ficaram espalhados pelo mundo. Essas famílias cresceram, se tornaram colônias, sempre um povo discriminado, tido como de terceira classe, chamado pejorativamente de judeu. Muitos não tiveram a nacionalidade dos países onde estavam. Seus filhos apanhavam nas escolas, os pais de família apanhavam, algumas vezes batiam até matar, porque quando Jesus foi entregue a Pilatos, os príncipes dos judeus, ou seja, os cabeças, eles que disseram: não é o nosso rei, é um rei falso, ele deve ser crucificado. Crucificação, castigo romano para malfeitor. Nós temos certeza disso, e falaram uma palavra muito representativa, biblicamente falando: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. O Senhor estava cobrando isso. Só tivemos notícia de regresso à terra em 1879, quando uma família imigrou para Jerusalém. Possivelmente comprou a terra com dinheiro. E daí por diante iniciou modestamente o movimento de imigração. Na virada do século 19, né? 1898. Na virada deste século para o século agora 20, né? 20. Para a virada para o século 20, um judeu europeu chamado Theodor Herz promoveu na Basileia, na Suíça, o primeiro encontro sionista. Sionismo vem da palavra Sião, que são os montes sobre os quais Jerusalém, a cidade de Jerusalém, está assentada, e que expressa um sentimento forte do israelita pela terra, é o sentimento nacionalista de Israel. E neste encontro, Theodor Herz, que teve um encontro com os diversos israelitas que vieram do mundo todo, disse, mais ou menos: nós não podemos mais viver na terra dos outros, somos perseguidos e malquistos, nós temos que ter a nossa terra. Eu crio hoje a terra de Israel, o Estado de Israel. Parou um pouco, porque ele estava na Suíça, não estava lá em Israel, no Oriente Médio, e falou: daqui a 5 ou 50 anos. Funcionou como uma profecia, porque 50 anos depois a terra estava sendo devolvida a Israel. Vamos passar agora a falar de fatos mais próximos, para dar as condições dos irmãos acompanharem. 1914, a Primeira Guerra Mundial. 1917, a Inglaterra, que tinha um mandato da Liga das Nações sobre a terra de Israel, pediu ajuda a Israel, espalhado pelo mundo sempre. Israel disse: nós vamos ajudar, porque Israel conhecia a região, a geografia, a topografia, a estratégia militar. Nós ajudaremos, mas nós queremos o reconhecimento da nossa conexão histórica com a terra. A terra é nossa, a escritura dela está na Bíblia. E a Inglaterra aceitou e assinou um documento chamado Declaração Balfour. Venceu a guerra e a Inglaterra deu 23% das terras para Israel e 77% para os árabes. Não é que a Inglaterra não gostasse de Israel, mas foi por pressões políticas internacionais da ocasião. E pelos mesmos motivos, porque Israel agora com um pedacinho de terra dentro da sua terra, fazia tudo para imigrar, mas a Inglaterra não deixava entrar e ajudava os árabes no que podia por pressões políticas. Israel chegou a criar uma organização de imigração considerada ilegal, chamada Aliyah Bet. Bet é o B do hebraico. E entrar de qualquer jeito, isso que eles queriam dizer. E faziam de tudo, as coisas mais mirabolantes que os irmãos possam imaginar, eles faziam para entrar. 1939, a Segunda Guerra Mundial. Sobe ao governo na Alemanha o partido nazista comandado por Adolf Hitler, que depois passou a conquistar diversos países da Europa.
com força. E Hitler, ele entendeu e colocou em prática, dizendo que a única raça pura era a dele, a dos outros era impura. E fez um plano de eliminar estas pessoas da face da terra, tais como ciganos, outros tipos de povos e Israel. Havia israelitas radicados dentro do país há mais de 10 gerações. Era um alemão de fato, com boa posição dentro do país, econômica, financeira, social, com conhecimento com as autoridades, e não acreditava de forma alguma que uma perseguição iria atingi-lo. Mas um dia ele recebeu um mandado, uma ordem, para tomar uma condução, um trem, com um prato de comida e uma muda de roupa. O destino era um gueto. Gueto é um lugar fechado e vigiado. Ele morava numa mansão, passou a morar com mais 20 num quarto. Na outra ponta tomaram os bens da família e deslocaram para outro lugar. E com uma estratégia muito bem feita para mal, Hitler foi levando todo o povo israelita em trens de carga com maus tratos profundos para campos de concentração, que houve vários campos espalhados pela Europa, como Sobibor, Treblinka, Auschwitz e outros. E quando haviam muitos campos, quando chegava nesse campo de concentração, simplificando muito a história, eles eram levados para um grande banheiro. Quando entravam, já sem bem nenhum, nenhuma aliança, nenhum óculos, nenhum anel, nenhum brinco, nada, tudo tomado, não tinha mais nada, perderam a referência até da família. Esse banheiro, na verdade, era uma câmara da morte. Jogava-se um gás por cima, com 10 minutos estavam todos mortos. E depois eram cremados, incinerados. Cada campo de concentração tinha a capacidade de matar por dia 12 mil israelitas. Em todo o período de Hitler, dos 7 milhões de judeus que haviam na Europa, 6 milhões foram mortos com a máquina de Hitler. E esta passagem passou a história com o nome de Holocausto. Holocausto. Hoje lá em Israel, em Jerusalém, tem um museu que tem um monumento ao Holocausto, diante do qual o israelita que conhece as dores por que passou, eles dizem: se eu for o último, eu vou dizer, a terra é minha, foi Deus que me deu, só saio daqui morto. Israel é muito unido, porque quando acabou a guerra, as Nações Unidas venceram a guerra, e parece que resolveu o problema, mas não resolveu, porque eles foram tirados de diversos lugares, espalhados, os parentes separados, eles perderam a referência de tudo. Eles estavam perdidos no espaço. Na cabeça deles agora só tinha uma coisa: voltar para a terra de Israel. Só isso. Em 1947, depois destas coisas, o assunto foi levado à ONU, Organização das Nações Unidas. Houve uma subcomissão para tratar da questão do Oriente Médio, entre árabes e judeus. Havia, para se vencer na ONU, são necessários 2/3 dos votos. E havia os votos para vencer. E, dentre duas ideias de ter uma terra ou duas, prosperou ter duas, uma israelita e uma árabe. Os israelitas aceitaram porque eles precisavam da terra, e os árabes não aceitaram porque os árabes não queriam tudo. Havia votos para vencer, mas os árabes criaram a estratégia de pedir um adiamento de 2 meses, e dentro desses 2 meses acreditavam que iam reverter os votos para que Israel não vencesse isso. Mas o presidente desta assembleia foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que foi aconselhado por um advogado internacional evangélico, que tem inclusive parentes aqui na obra, que chamou Oswaldo Aranha, mostrou a Bíblia, mostrou quem era Israel. Oswaldo Aranha entendeu. Na hora da votação, quando os árabes foram pedir o adiamento, ele disse: não, por ordem da pauta, nós vamos votar. É a ordem da pauta. Votou e Israel ganhou com 2/3. A figueira brotou. 1947, porém, foi no papel.
porque a Inglaterra estava lá dentro com o mandato da Liga das Nações ainda. A terra foi criada no papel. Aí o profeta Isaías diz assim: poderia nascer uma terra num só dia? Geraria eu e não criaria? Mas Sião já está de parto e já está dando à luz a seus filhos. Em maio de 48, a Inglaterra se retirou e o primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, promulgou o ato da ONU. Os israelitas saltaram de alegria e Ben-Gurion mandou um recado: podem rir, podem pular, podem saltar, mas amanhã haverá guerra. Exatamente o que aconteceu, porque os árabes não aceitaram. Não conseguiram conquistar a cidade de Jerusalém. Entraram lá como se fosse haver um milagre que não aconteceu. Morreram todos. A figueira brotou. Israel passou. Nem todos estavam, nem estão hoje lá dentro. Mas a figueira brotou. Entramos no processo profético da volta de Israel para a terra. Maio de 48 promulga o ato da ONU. Não conseguiram conquistar a terra. A cidade de Jerusalém só foi conquistada 20 anos mais tarde, na Guerra dos 6 Dias. Israel estava exatamente comemorando 20 anos de terra conquistada. E as autoridades começaram a buscar alguém que compusesse uma música para a comemoração dos 20 anos. Sucede que exatamente neste período, a Guerra dos 6 Dias, Israel conquista a cidade de Jerusalém. Entra lá dentro aos gritos, ao choro, aos prantos, que embora não conheça o que nós conhecemos, eles também dizem que Jerusalém é a capital única e indivisível de Israel. Amam Jerusalém profundamente. E uma israelita chamada Naomi Shemer compôs uma canção chamada Jerusalém de Ouro, que não é um louvor da obra, é uma canção de Israel que passou a ser, pela sua beleza, pelas expressões que são usadas. Os irmãos estão ouvindo ao fundo um solo. Nós não vamos cantar essa música, que não é um louvor, é uma canção. Passou a ser o segundo hino nacional de Israel. E aqueles que ouviram a música mexeu com os seus corações e ficaram emocionados com aquilo que é a expressão dessa música para Israel. Podemos passar? Bom, Israel se tornou nação e voltou a habitar a terra. Foi tomada a cidade de Jerusalém, só falta agora a construção do templo. Mas o templo só pode ser construído no mesmo lugar que Salomão edificou o primeiro templo, que é o mesmo lugar que Davi sacrificou na eira de Ornã, que é o mesmo lugar que Abraão levou Isaque no Monte Moriá para ser sacrificado. É o mesmo lugar. E é exatamente neste lugar tem construída uma mesquita muçulmana, lá na esplanada das mesquitas em Jerusalém, chamada o Domo da Rocha, ou a Mesquita de Omar, que é a mesma coisa. Nós vamos mostrar uma vista, antes, porém, vamos mostrar os mapas do que aconteceu neste período. Aqui, em 1947, a decisão da ONU, pode prosseguir. Em 48, quando a Inglaterra deixou a terra, Israel tomou posse. Continuando, em 67, quando Jerusalém foi anexada. Continuando, em 91, quando Israel faz um acordo com a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, uma entidade árabe, cedendo terras à faixa de Gaza e Jericó. E o mapa se transformou novamente e continua transformando. Atualmente este é o mapa de Israel. Com as guerras podem mudar, com os acordos pode mudar, e nós estamos contemplando estas coisas que estão acontecendo. Uma vista, o lugar do templo. Pode passar? Esplanada das mesquitas em Jerusalém. A mesquita de Omar, no lugar do templo. Providência de Deus, porque Deus tem um momento certo para isso acontecer.
Outra vista, aqui está o domo da rocha, a cúpula de ouro. Outra vista, os irmãos veem como isso é grande. O tamanho das pessoas, o muro das lamentações, o que sobrou da destruição de Jerusalém. Aqui os israelitas chegam aqui perto, encostam a cabeça no muro para orar e até para colocar bilhetes de oração nas fendas. Eles clamam ali. Nós não sabemos o que vai acontecer para a construção do templo, só falta isso. Nós temos um entendimento que não é revelação. Nós entendemos, estamos entendendo, que o Senhor não vai permitir que o templo seja construído e comece a sacrificar com a igreja presente. Porque enquanto a igreja está aqui, o único sacrifício aceitável é o sacrifício do Senhor Jesus. Não sabemos realmente o que vai acontecer, estamos esperando, mas nós temos certeza de uma coisa. A outra tela. Quando a igreja for arrebatada, vai subir ao comando mundial um extraordinário líder, poderoso. Vai ter nas suas mãos as forças e as condições de fazer todas as reformas que são necessárias. Ele vai dar fim à fome zero. Ele vai acabar com a pobreza. Ele vai resolver as questões do Oriente Médio e das guerras. Ele vai ter as condições de devolver as terras a Israel e dar o lugar do templo. Isso temos certeza. E Israel faz um acordo com ele, exatamente predito pelo profeta Daniel, de 7 anos. São esses 7 anos aqui. Esse grande, extraordinário líder, que todos vão gostar e vai ter as soluções, o nome dele, o Anticristo. Os primeiros 3 anos e meio, que a Bíblia chama também de 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, é esse tempo daqui. Quando cumpre este tempo, o anticristo, o grande príncipe, grande governador, entra no templo e diz: eu sou Deus, e sacrifica um animal imundo no templo. É chamada a abominação desoladora. Israel vê com quem está tratando, vê o engano que teve, não aceita e guerra contra Israel agora. Muitos morrem. E no final, o mundo contra Israel. Grande tribulação. Israel não tem saída. Aliás, só tem uma: o Messias vir para eles. E o Messias vem, quando eles olham para o Messias, é Jesus, a quem eles crucificaram. Aí eles vão entender. Cada casa, cada família de Israel chora à parte, como quem chora por um filho único. Jesus perdoa, o grande rei, Jesus, o grande rei, perdoa os pecados de Israel, vence os seus inimigos, e quando Jesus vem com a igreja de corpo transformado, e estabelece o milênio. 1000 anos, Jesus é o rei da terra, um único governo de justiça, um único reino justo. Voltando a Israel, aqui os irmãos vão estudar à frente. Vamos voltar a Israel. Os irmãos receberam informações através das quais poderão agora acompanhar nos jornais, nos meios de comunicação, de olho em Israel, que é o nosso relógio do tempo profético. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.